Olá, meu nome é Rafael Martins dos Santos, recém-formado no curso de Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou Marta Neves, sou doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. Bem, nós vamos compartilhar a nossa experiência a respeito da estratégia para acessibilidade no sistema de educação corporativa e a contribuição para a relação de equidade com os stakeholders. Mas para isso é importante nós trabalharmos, antes do relato, três construtos importantes desse nosso trabalho. O aspecto da equidade, que Aristóteles traz como uma busca de proporção em relação ao bem comum e ao bem individual, entre os sujeitos envolvidos na ação. O aspecto da equidade. O construto de sistema de educação corporativa, nós nos pautamos por Freire, que aborda sobre a maturidade do sistema de educação corporativa e essa relação com os stakeholders. Então, quando um desenvolvimento de treinamento, um departamento de treinamento, ele é focado num público interno. Quando avança para um e-learning, continua um público interno, mas amplia a capilaridade para o alcance em diferentes regiões geográficas a mais colaboradores do público interno. Quando avança na denominação de educação corporativa, tem o público interno, as tecnologias da educação, mas já alinhadas com os objetivos estratégicos da organização. O estágio de universidade corporativa, ele amplia para a sua cadeia de valor, não só o seu público interno, mas avança na cadeia de valor. Com Stakeholders University, que é baseado em Marguerite II, ele traz, ampliando para as parcerias também, para instituições parceiras, para todas as partes interessadas no resultado da organização. E o último estágio até o momento, a Universidade Corporativa em Rede, que tem toda essa gama de relações, mas os atores a que se relaciona são mais fluidos, não são tão fixos. Então, para se perceber todo esse estágio de maturidade de uma educação corporativa, é importante que haja uma linguagem que seja comum, que respeite a todas essas características de público, então respeitando o aspecto de equidade. E assim se estabelece uma comunicação que ela seja inclusiva, integrativa, de interação. Então ela proporciona essa troca, essa participação e até a colaboração para várias ações. Mas nós vamos ver também o aspecto da acessibilidade. A acessibilidade, ela deve ser vista como um conceito amplo, que contribui de forma eficaz ao alcance da equidade. Para tanto, ela vem a propor e a superar algumas barreiras, que bem diz Sasaki. Entre elas, nós podemos falar sobre as barreiras arquitetônicas, essas que constituem os espaços físicos, mobiliários, e que por vezes precisam de adequações para permitir que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam se deslocar e ter liberdade de ir e vir. Também podemos falar sobre as barreiras atitudinais. As barreiras atitudinais são aquelas que envolvem o agir das pessoas frente a questões que envolvem, por exemplo, a deficiência, superando estigmas e paradigmas, permitindo assim um convívio assertivo e cada vez mais justo. Também temos as barreiras comunicacionais, essas que envolvem as linguagens que são distribuídas e são tratadas entre as pessoas e devem ser pensadas de forma a contemplar toda a diversidade de comunicação existente. Por exemplo, pessoas surdas ou mesmo pessoas que são surdo-cegas ou mesmo pessoas cegas. Também temos, como um exemplo de barreiras importantes a serem verificadas, as metodológicas. Barreiras metodológicas são aquelas que conversam e dialogam com o modo de se propor algum tipo de ação, que devem ser pensadas de forma também a alcançar todos os públicos na sua forma mais diversa, permitindo sua maior inclusão. Também Sasaki nos lembra que as barreiras programáticas, que são aquelas que envolvem principalmente as políticas públicas, as diretrizes de empresas, devem ser amplas, permitindo que as pessoas estejam em um bom convívio e alcancem também a equidade. E as barreiras instrumentais, que são aquelas que atingem as ferramentas do dia a dia e que vão permitir que as pessoas com ou sem deficiência, por vezes,
possam também ser incluídas no seu uso, no seu labor, através dessas ferramentas que devem também ser pensadas e fornecidas. Com isso, de forma a esclarecer também um pouquinho mais a nossa iniciativa, todas essas barreiras foram pensadas de forma a serem propostas nos nossos filmes, né, que foram trazidos pelo Cinema Acessível, trazendo a questão da audiodescrição, que veremos, a questão da janela de Libras e a legendagem descritiva. Então, com isso, eu passo a minha colega Marta para falar um pouquinho mais sobre os objetivos do nosso trabalho. Então, com a equidade, o sistema de educação corporativa e a acessibilidade, nós partimos agora sobre o objetivo geral dessa proposta. Então, ela tem como foco sensibilizar as comunidades locais e os colaboradores da instituição financeira para a importância da acessibilidade de pessoas com deficiência, promovendo a igualdade e a democratização ao acesso de espaços e serviços. Na realidade, trata-se de utilizar, por meio de filmes com tecnologias assistivas, essa sensibilização, essa reflexão sobre a temática de acessibilidade, promovendo essa equidade junto a todos os stakeholders. E quais são os objetivos específicos para o alcance desse objetivo geral? Fomentar a participação dos mobilizadores locais e colaboradores da instituição financeira na reflexão da temática de acessibilidade e a realização de ação educativa de forma conjunta, conforme cada característica local. Incentivar o conhecimento de Libras, da língua brasileira de sinais, aos colaboradores, também como um complemento de aprendizado para que participem de cursos respectivos na temática de acessibilidade, de Libras, favorecendo o acolhimento do público com deficiência nas agências. Como um terceiro objetivo específico, nós temos a reforçar a orientação de recepção às pessoas com deficiência, através dessa experiência de acolhimento a uma sessão de filme, porque passamos por toda a experiência de acolher para uma sala de cinema, de estarmos juntos, de alcançar trocas, informações e a despedida. Então, a partir dessa vivência numa experiência fílmica, nós transportamos para o acolhimento e atendimento em agência. Um quarto objetivo específico, dar conhecimento de ações e tecnologias adotadas pela própria instituição financeira, acesso à informação às pessoas com deficiência. Como quinto objetivo específico, possibilitar às superintendências regionais e às agências maior proximidade e envolvimento com conselhos, com secretarias, com colegiados, com entidades de classe, para que haja essa proximidade, o conhecimento dessa diversidade e desenvolver práticas em prol de uma cultura de sustentabilidade. E como último objetivo específico, identificar através de pesquisa a percepção das pessoas que participaram desse processo, quanto à experiência de assistir um filme com formato acessível e servindo também de subsídio para as estratégias futuras da própria instituição. Rafael, conta para nós como é que foi as etapas para que nós alcançássemos esse objetivo. Certo. Para nós alcançarmos essas etapas do nosso trabalho, nós tivemos 5 pontos bem importantes. São eles: o diagnóstico, o planejamento, a realização, o monitoramento e a avaliação. Sobre o diagnóstico, é importante destacar que foi a fase em que nós procuramos olhar para dentro e para fora da instituição, buscando avaliar as características locais dentro dos contextos onde a instituição estava inserida, procurando identificar possíveis ações e políticas que contribuíssem ou dificultassem o exercício e o andamento da nossa ação. Sobre a etapa do planejamento, podemos dizer que houve uma aproximação com todos os participantes dessa construção, né, onde nós procuramos aproximar os agentes locais, juntamente com os membros participantes da nossa instituição financeira, procurando desenvolver uma comunicação assertiva e que alcançasse cada vez mais e de forma mais acurada os públicos interessados naquela localidade. Foi uma construção feita justamente com a participação desses membros locais. Para a etapa de realização, contamos então com esses parceiros locais e passamos então a, de fato, executar todo o cinema acessível. Foram feitas realizações como
o treinamento da acolhida do público, a disponibilização de máscaras para assistir ao filme, fazendo com que as pessoas se propusessem a sentir, viver e a ouvir da forma com que essas tecnologias permeiem, né, e façam com que as pessoas participem de forma mais equânime desses momentos. Foi um trabalho que envolveu, como por exemplo, né, escolas, secretarias, associações, grupos da sociedade civil, que ajudaram então a constituir e dar o efeito que cada localidade acabou trazendo para o cinema e de alguma forma o cinema devolveu como aprendizado a essas localidades. Sobre a etapa do monitoramento, realizamos algumas ações de forma a identificar uma pesquisa com a manifestação e registros desses participantes e membros da ação. As impressões coletadas também foi um ponto bastante importante para que tivéssemos os conhecimentos e o acompanhamento também desses grupos que participaram na consolidação de toda a ação. Finalizando as etapas, falamos então da avaliação, onde nós coletamos todas as impressões e elaboramos um relatório com registros que deram o indicativo de como o local que recebeu a nossa ação, bem como a nossa instituição, pôde trabalhar o tema. E aí, nesse caso, a gente pode falar dos resultados, para quem eu convido a Marta de novo a comentar. Bem, com todas essas etapas desenvolvidas, esse processo, que resultados nós chegamos? Nós envolvemos 30 cidades, 6.000 participantes, 561 colaboradores, 131 pessoas envolvidas com Libras, também acolhendo o público. Nós tivemos agências envolvidas, foram em 128 agências, e parceiros locais entre conselhos, entidades, secretarias, 235 parcerias locais. Além desses dados quantitativos, é importante trazer que, com essa experiência, houve uma procura de 15% a mais dos colaboradores por curso de Libras. 62% de incremento de procura no curso de EAD Acessibilidade. E os 561 colaboradores que vivenciaram, como já foi dito, essa experiência de acolhimento, de troca com as pessoas com deficiência. Além desses dados, a mobilização com parceiros locais e colaboradores da instituição pela acessibilidade favoreceu os diálogos, as rodas de conversa, workshops, com foco numa prática pedagógica que fosse emancipatória. E essa maior proximidade das superintendências, das agências, possibilitou também maior conhecimento da localidade, o reconhecimento da diversidade e a percepção também da importância dos recursos, dos produtos, dos serviços adequados para esse perfil de público, conhecendo também ainda mais esses produtos e serviços com tecnologias assistivas. E como nós tínhamos também no objetivo específico, conhecer mais a percepção dessas pessoas. Então, a partir de pesquisa, foi possível alcançar, compreender a percepção das pessoas a partir da experiência vivenciada, além dos depoimentos que eram manifestados naturalmente nas rodas de conversa. Então, nessa pesquisa, podíamos perceber o aspecto de como foi vivenciar um filme com as tecnologias assistivas, de usar as vendas ou não, de optar pelo uso das vendas para ter toda a experiência de audiodescrição do ambiente, tendo essa possibilidade de captar o filme, o enredo do filme, de se foi possível conhecer mais sobre a legislação pertinente à acessibilidade, se houve algum conhecimento maior sobre acessibilidade e se era interessante uma continuidade do projeto. Então, esses foram os resultados assim, que foram mais marcantes nesse processo. E a consideração final, que na realidade ela não conclui, mas que nos traz assim um grande ganho, tanto para as comunidades como para a instituição, é o próprio processo de maturidade da organização, a maturidade do sistema de educação corporativa para proporcionar essa interconexão, essa produção de conhecimento, essa cocriação junto com as partes interessadas, enriquecendo até mesmo os próprios processos da organização, criando novas estratégias, aprimorando produtos e serviços. E trazendo um equilíbrio das expectativas, da responsabilidade, da minimização de riscos em relação à reputação e os resultados organizacionais.
Convidamos para conhecer ainda mais os detalhes dessa experiência pelos anais, pelas atas do Congresso. Agradecemos a oportunidade de partilhar essa experiência. Agradeço a todos vocês pelo momento compartilhado e que tenhamos uma excelente jornada.